Olá, gente, tudo bom? É bom estar de volta aqui no nosso curso, na nossa jornada exegética, né? Seja bem-vindo a mais uma jornada exegética, ao nosso curso de exegese aqui para todo mundo, para a glória de Deus, tá bom? A nossa aula de hoje, ela vai focalizar num tema muito importante e você não pode perder esta aula. Mas antes, dê aquele like, ative as nossas notificações, inscreva-se no canal para que você possa receber as notificações quando tiver um vídeo novo no nosso canal, tá bom? Ok? A nossa aula de hoje vai ser sobre o conceito, né? Exegese, sua definição e sua história. Essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Muito bem. A primeira questão que você precisa considerar quando você está estudando exegese bíblica, né? Exegese bíblica, a primeira coisa que você precisa considerar é a questão da definição do termo exegese, ok? A primeira realidade que se precisa compreender é a conceitualização do termo exegese. O termo pode ser compreendido a partir da língua hebraica, no uso da palavra darash, né? A palavra darash que aparece na língua hebraica, que tem uma gama de significados, entre os quais pode significar tirar, tirar uma informação, indagar, procurar, buscar, preocupar-se, examinar, inquirir, pesquisar, exigir e ansiar. Então, o termo, partindo do Antigo Testamento, a palavra daresh indica várias coisas. Aponta principalmente para a questão da investigação, né? Você está investigando a palavra. Isso que significa exegese. Você está numa jornada de investigação do texto sagrado, na língua original, na língua que o texto foi escrito, ok? Então você vai trabalhar exegese dentro dessa estrutura. Este verbo, por exemplo, quando ele se encontra num tronco verbal chamado nifal, tem o sentido de deixar ser interrogado, ou deixar-se ser procurado. Tem a mesma ideia da voz reflexiva na língua portuguesa, mas com sentido ativo, de alguém que deixa-se ser encontrado, né? A voz reflexiva indica exatamente essa ação de a ação do indivíduo sobre si mesmo, mas nesse caso o sentido do, uh, do Nifal é o sentido de uma passividade ativa, ok? Uma passividade ativa é deixar-se encontrar, deixar-se ser interrogado, deixar-se ser procurado. O uso do verbo Nifal, somos informados também que a clarificação do seu sentido encontra-se naquilo que é conhecido como construção de tolerância, ou tem sido definida como propriedade como sendo aquela construção que combina com a noção reflexiva, com a noção de permissão. Ou seja, o sujeito permite que o agente, seja ele implícito ou não, produza sobre ele a ação indicada pelo verbo. Por exemplo, X, que é o sujeito, se permite ser, Y é o verbo. Se uma voz passiva do sujeito é um não voluntário e na reflexiva o sujeito é voluntário, então na tolerância exegética, né, na chamada construção de tolerância, então na tolerativa o sujeito é o meio voluntário, ele é um meio voluntário, né? O hebraico muitas vezes usa o nifal em tais construções como uma tradução passiva. Desses tipos de nifal muitas vezes é possível. Por exemplo, nifal de tolerância muitas vezes envolve o elemento da eficácia. O que o sujeito permite acontecer realmente pode ser realizado. Desse modo, Paul Jung, né, na sua gramática, comenta o seguinte, que a palavra nedarash, né, nedarash, como deixar ser interrogado. Isto é tão eficaz que praticamente significa responder quando se fala a respeito de Deus. Deus está respondendo à ação da procura do homem. Esse é o sentido que é usado na palavra daresh dentro do Nifal. E aí quem lembra isso pra gente é o Bruce Waltker e o O'Connor naquela obra lá, Introdução à Sintaxe do Hebraico Bíblico, uma obra muito boa que vale a pena você também ter na sua biblioteca, tá bom? Alguém já definiu exegese, por exemplo, a partir da língua grega do Novo Testamento? Por isso que esse curso ele é amplo, ele envolve os dois públicos, os públicos que vão estudar o Antigo Testamento e o público que vai estudar o Novo Testamento. É um curso amplo para isso, é um curso de prática de exegese, tá bom? Então, o termo deriva-se da palavra grega exegesis, né? Que é exegese, que tanto pode significar a apresentação, descrição ou narração, ou também explicação.
e até interpretação. Então, às vezes, a exegese se confunde muito com a hermenêutica. Você estuda hermenêutica, você vai acabar tendo essa questão, às vezes, de confundir as duas disciplinas, né? Quando se fala de exegese bíblica, entende-se o termo sempre no segundo sentido aludido, de uma interpretação, de uma explicação. Exegese é, pois, o trabalho de explicação de um ou de mais textos bíblicos a partir do original. Então, eu tenho um texto original, seja ele o hebraico, seja ele o Novo Testamento, né, o grego, seja o hebraico ou o grego, ou até o, o aramaico, né? Então, você pode ter aí essa gama de textos, e aí você vai trabalhar esses textos a partir da língua original, ok? Muito bem, nessas definições, nós aprendemos algo bastante importante sobre a exegese. Sobre o seu valor e sobre a importância dela para o conhecimento da vontade revelada de Deus nas Escrituras. Então, é uma coisa que você precisa aprender, nós precisamos aprender a fazer exegese partindo para a língua original, sabendo exatamente o que nós estamos fazendo. Eu sei que muita gente está nesse curso sem ter contato com a língua original e tal. A despeito desse curso, não vai ter uma necessidade tão gigantesca de se conhecer o original, exceto os alunos que já são treinados em exegese, alunos que já estão no seminário, que já fizeram a língua grega, a língua hebraica. Esses alunos precisam ter um certo domínio da língua original. Mas se não tem tanto domínio assim, também não importa. O nosso curso aqui vai ser usado de uma linguagem coloquial e dentro de uma estrutura mais amena para vocês, ok? Agora, veja bem, essa é a primeira questão. A gente definiu o que é exegese, né? Exegese é investigação, é você investigar o texto bíblico e entender a sua porção ali que você está investigando para a prática da exegese e aplicar isso posteriormente na vida da sua comunidade, na pregação, no ensino, na doutrina, ok? Então segue para o nosso segundo ponto nesta aula de hoje, que é a teologia exegética na história da igreja. Então preciso também conhecer a história da igreja, a história da exegese, né? Estudar a história da exegese é uma das atitudes primárias que qualquer estudioso ou intérprete bíblico deve fazer. E por que isso? Porque o benefício mais óbvio é que o intérprete pode evitar alguns excessos que já foram associados a certas tradições exegéticas no passado. Então, estudar a história da exegese bíblica e da interpretação bíblica é saudável porque nos ajuda a evitar os erros do passado. Da mesma forma, o inverso também é verdadeiro. Tal estudo pode ser uma espécie de guia para os métodos que provaram ter o seu valor e foram testados ao longo do tempo. Então, quando eu estudo exegese, eu vou trabalhar nessas duas esferas, nessas duas linhas de pensamento. A primeira é, perseguindo a tradição cristã, eu procuro evitar os equívocos que foram cometidos lá atrás. Mas também perseguindo a tradição cristã, na interpretação bíblica, na exegese bíblica, eu vou conseguir olhar para aquele método que se manteve inalterável e mostrou-se tão importante, tão eficaz na prática da exegese, que não se pode abrir mão dele, né? Então é isso que nós também ponderamos quando estudamos exegese. Para os nossos propósitos, gente, neste breve estudo nós vamos considerar 5 estágios da história da exegese cristã sobre o Antigo Testamento. E aí você vai ter aí nesse bojo o Novo Testamento também dentro do pacote na aula que nós vamos falar sobre exegese do Novo Testamento, tá bom? Então aqui é, primeiro momento, exegese do Antigo Testamento, olhando como a igreja cristã primitiva encarou também esse desafio da exegese, da interpretação bíblica, ok? Muito bem. Primeiro consideremos a era apostólica. Compreendemos a era apostólica como o primeiro século da era cristã, ok? A era apostólica para a gente é o primeiro século da era cristã, aqueles primeiros 100 anos da igreja depois da ascensão do Senhor Jesus, né? O que aprendemos, o que nós pretendemos oferecer aqui é um uso interpretativo e exegético do Novo Testamento, como ele o faz do Antigo. Neste período, a exegese rabínica era dominante e o primeiro tipo de exegese rabínica é conhecido como midrashim, ok? Midrashim, né? O midrashim, né? O termo como tal vem da raiz de darash. Lembra do darash? Nós falamos dela agora há pouco. Darash significa inquirição, questionamento, interrogar, investigar. Então, vem da raiz de darash, que significa investigar, averiguar. Assim surgiu o método de exegese deste período. Agora, veja bem,
esse período, essa exegese, ela começa sendo uma inquirição. Lembra lá, a exegese começa como inquirição, como investigação e tudo mais. Agora, três principais sistemas hermenêuticos foram desenvolvidos a partir daí, tá? Foram desenvolvidos dentro dessa literatura rabínica. Por exemplo, esses três métodos, né, são classificados da seguinte forma. O primeiro são as 7 regras famosas básicas de Hillel. Né? Então, a escola de Hillel desenvolveu 7 regras básicas de como eu devo interpretar o texto bíblico. Isso aí no ano 30 a.C. ao ano 9 depois de Cristo, ok? Também surgiu as 13 regras do Rabi Ismael, né? Ismael, que vai do ano 60 até o ano 121 depois de Cristo, o qual serviu como principal instrumento de desenvolvimento do método midrástico, né? O midrástico, da exposição dos textos haláquio, né? Que é os livros e as leis religiosas, né? As leis civis, os ritos religiosos e civis daquele povo. E também o terceiro foi as 32 regras do Rabi Eliezer, né? Está aí aproximadamente no 2º século ali depois de Cristo, as quais foram, né, usadas na interpretação de textos como os Haggadot, que são as homilias populares, que você precisa também ter uma noção de que isso de fato apareceu dentro da tradição bíblica, né? Você pode aprender mais sobre isso lendo o livro do Walter Kaiser, né? Toward an Exegetical Theology, né? Que é a exegese bíblica, né? Exegese bíblica para a pregação e para o ensino. É uma obra muito interessante que é bem parecido com o livro que foi traduzido em português, chamado Pregando e Ensinando a partir do Antigo Testamento. Né? No final desse livro tem uma folha de exegese que ele coloca lá, muito interessante por sinal. Talvez eu disponibilize também para vocês essa folha de exegese que ele desenvolve lá, baseada nesse livro que eu acabei de citar, essa obra em inglês do Kaiser, que não está ainda em português. Né? Então, Walter Kaiser, em outra obra, também nos lembra que a exegese que tratava dos assuntos históricos ou dogmáticos era chamada de Midrash de Haggadot. Né? Esse tipo de interpretação era mais ilustrado, era mais prático, era mais mesclado também, né? Com várias alegorias e lendas e histórias da Bíblia, né? Pois era basicamente uma visão homilética do estudo da Bíblia naquele período. Né? Já aquilo que consideramos exegese mesmo, tratava das questões legais e era chamada de Midrash de Halaká, ou seja, procurava aplicar a lei por analogia e pela combinação de textos em casos excepcionais para os quais não havia nenhuma sanção, abertura ou alguma explicação na lei de Moisés. Então você vai ter esse desenvolvimento dentro da doutrina da exegese, dentro da exegese rabínica como o primeiro passo da exegese cristã. Então a exegese cristã ela vai olhar um pouco para a exegese rabínica e vai desenvolver métodos em cima dessa exegese também, ok? Muito bem, vamos seguir agora para a era patrística, né? Nós olhamos a era apostólica e vamos agora para a era patrística, né? Na era patrística, neste período, a exegese bíblica ela se resume em 2 escolas de interpretação bíblica, tá? 2 escolas de interpretação. A primeira é conhecida como Escola de Alexandria versus a Escola de Antioquia. Então, quando você estuda a questão da exegese no período patrístico, a exegese se limita a essas 2 escolas. Tá? Essas 2 escolas vão beber da exegese apostólica, que vem com o bojo rabínico dentro dela, dessa exegese apostólica. Lembra disso sempre, tá? Não esquece disso. E a escola de Alexandria é a primeira escola que a gente vai ver, né? Então, Alexandria. Para essa escola de interpretação, as escrituras deveriam ser interpretadas de maneira alegórica ou alegoricamente, né? Trata-se de umas escolas mais antigas e o pai dessa escola foi esse indivíduo aí, conhecido como a Clemente de Alexandria. O Clemente de Alexandria, ele acreditava, por exemplo, que as escrituras ocultavam seu significado verdadeiro, a fim de que fôssemos uma espécie de inquiridores, de questionadores, que fôssemos perguntar. E também porque não é bom que todos entendessem o texto. Veja, começa aí a ideia
do texto ser obscurecido pela mística alegórica, tá? A mística alegórica se insere aí dentro da interpretação, não a mística, mas o misticismo alegórico começa a aparecer de maneira muito interessante. Virkler, no seu livro Hermenêutica, lembra-nos que Clemente de Alexandria desenvolveu a teoria de que 5 sentidos estão ligados à escritura. Esses 5 sentidos, gente, veja, preste atenção, quais são os 5 sentidos que estão ligados à escritura segundo a escola alexandrínica, né, a escola de Alexandria? Histórico, doutrinário, profético, filosófico e místico. São os 5 sentidos que são colocados dentro dessa escola. E com as mais profundas riquezas disponíveis somente para aqueles que entendessem os sentidos mais profundos. Ou seja, havia um tipo de grau de estágio, quanto mais você ia mergulhando, aprendendo, no momento que você começasse a compreender a alegoria, você estava entrando no sentido mais profundo do texto. O princípio da alegorização se difundiu nesse período, que era quase impossível um escritor deste tempo não interpretar valendo-se dessa escola. Então as pessoas elas mergulhavam estudando dentro dessa estrutura de pensamento, porque era comum interpretar o texto de maneira alegórica. Então era um método muito comum na época, era muito comum você ver as pessoas interpretando o texto de maneira alegórica naquele contexto, ok? Muito bem. O conceito de que a verdade se encontra alegoricamente oculta além da letra e da realidade visível era dominante nessa escola interpretativa. Ou seja, o sentido natural e simples da passagem não era levado em conta, não era considerado como sendo uma verdade clara. Vejamos, por exemplo, um exemplo de interpretação alegórica que é feito no capítulo 22 de Gênesis, versos de 1 a 4, em Clemente de Alexandria. Ele vai explicar o seguinte, né? A passagem lá é uma passagem bastante conhecida, né? Quando Abraão ele é chamado a sacrificar Isaque, né? Então veja bem, quando no terceiro dia Abraão chegou ao lugar que Deus lhe havia indicado, erguendo os olhos, viu o lugar à distância. O primeiro dia é aquele constituído pela visão das coisas boas. O segundo é o melhor desejo da alma. O terceiro, a mente que percebe as coisas espirituais, sendo os olhos do entendimento abertos pelo Mestre que ressuscitou no terceiro dia. Os 3 dias podem ser o mistério do selo, ou seja, o batismo, no qual os crentes realmente, no qual realmente cremos em Deus, e é por consequência, né, a distância que ele percebe o lugar. Porque o reino de Deus é difícil de atingir, o qual Platão chama de reino de ideias, havendo aprendido de Moisés que se tratava de um lugar que continha todas as coisas universalmente. Mas Abraão, corretamente, o vê à distância, em virtude de estar ele nos domínios da geração. E ele é imediatamente iniciado pelo anjo, né? Iniciado pelo anjo, que por esse motivo, diz o apóstolo, porque agora vemos como que um espelho obscuradamente, e então veremos face a face, mediante aquelas exclusivas aplicações puras e incorpóreas do intelecto. Veja, o maior expoente da escola de interpretação alegórica, ele foi conhecido como Orígenes. Você viu nesse exemplo de Clemente o quanto é aberrante a ideia da alegorização do texto. É uma coisa absurda o que ele faz no texto. Mas o maior expoente da escola foi Orígenes, esse grande indivíduo aí, tá vendo? Orígenes. Ele é o membro mais destacado da escola de Alexandria. E é ele quem afirma de forma mais completa e adequada os princípios da alegorização cristã. E é ele que vai, de fato, dar corpo à coisa, né? Corpo à coisa. Ele sustentava, por exemplo, a ideia de que cada parte da escritura é alegórica. Ele também entendia que o sentido literal, né, é valioso, mas algumas vezes obscurece o sentido primário, que é o sentido espiritual. O literal é para os iniciantes, mas o espiritual é para aqueles que são maduros na fé. Então, nesse entendimento de Orígenes, a igreja daquele tempo começa a trabalhar especificamente a alegoria, alegorizando o texto de maneira muito aberrante e cheio de muito problema, porque você vai ter a multiplicidade de problemas presente na aplicação de textos que nitidamente não cabe alegoria, né?
A outra escola, e a escola que só contrapõe a isso, é a escola de Antioquia. Havia uma escola que se fazia oposição ao alegorismo alexandrino, que ficou conhecido como Escola de Antioquia. O verdadeiro fundador dessa escola foi provavelmente o Luciano de Samosata, esse indivíduo aí, tá? O Luciano de Samosata não é o mesmo indivíduo que é o chamado Paulo de Samosata, aquele lá que é do sabelianismo, né? Esse Luciano de Samosata é que vai trabalhar a questão da exegese ali. Outros acham que foram o presbítero Diodoro, né? Diodoro, o fundador da famosa escola. Entretanto, há dois fundamentais representantes da escola, que quando você fala de escola de Antioquia, você sempre vai fazer menção a esses dois representantes. O primeiro chama-se Teodoro de Mopsuestia, esse indivíduo aí, gente. O Teodoro de Mopsuestia e João Crisóstomo, o boca de ouro da pregação. Vickley sumariza para nós a distinção entre as duas escolas de forma bastante lacônica e de bastante clara. Isso vai nos ajudar a entender o que cada escola propunha na interpretação e na exegese bíblica. Por exemplo, Teodoro de Mopsuestia defendiam com o maior zelo o princípio de interpretação histórico-gramatical, ou seja, o que o texto está dizendo, e a gramática do texto está dizendo é aquilo que está sendo afirmado. Isto é, o que um texto deve ser interpretado segundo as regras da gramática e os fatos da história. E evitavam a exegese dogmática, asseverando que uma interpretação deve ser justificada por um estudo do seu contexto gramático e do seu contexto histórico, e não por um apelo à autoridade. Criticavam os alegoristas por lançarem dúvidas na historicidade de muita coisa que havia no Antigo Testamento. Então, ao fazer isso, Teodoro de Mopsuestia, juntamente com João Crisóstomo, eles combateram de muita forma e de muita garra, com muita força, o alegorismo da época, porque ele dizia que o alegorismo atacava a autoridade das Escrituras e a suficiência das Escrituras. E que nenhuma interpretação deveria ser feita baseada no dogma, mas deveria ir até o texto e a partir do texto você construir toda a sua teologia. É mais ou menos o que nós fazemos, o que a Reforma Protestante vai fazer no período da Reforma, seguindo o método gramático histórico de interpretação e de exegese. Ok? Havia também o período da Idade Média, a gente precisa olhar também para a Idade Média. A era da Idade Média. Kaiser lembra-nos que neste período muitos membros do clero, sem falar nos leigos, eram ignorantes até mesmo sobre o que a Bíblia dizia. Neste tempo, a interpretação foi amarrada pela tradição, que se destacava pelo método alegórico. Então, estava lá ligada à tradição, mas a tradição estava sempre aferrada, agarrada com o método de alegoria. A perspectiva hermenêutica da quadriga, por exemplo, dominou a interpretação bíblica no período da Idade Média. Alguns, como o teólogo Boaventura, o teólogo católico franciscano do século XIII, chegou a defender que havia 7 níveis de sentido em cada passagem bíblica. Então, há 7 níveis para eu poder entender o sentido da passagem. Eu tinha que passar por esses 7 níveis para entender a passagem. Neste período também temos um grande apoio aos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Temos também o proeminente teólogo Hugo de São Vítor, que dizia que primeiramente se deveria aprender no que se deve acreditar e então depois procurar na Bíblia tal ensino. Ou seja, primeiro eu vou para a dogmática, depois eu vou para as escrituras. Primeiro eu vou para a sistematização, depois eu vou para a teologia bíblica. Foi um problema sério que surgiu ali na Idade Média. Vickley ressalta, por exemplo, um ponto muito importante sobre a hermenêutica medieval e sobre essa exegese praticada na Idade Medieval, que devemos também levar sempre em consideração. Embora predominasse um método quadrúplo de interpretação bíblica, outros tipos de exegese ainda estavam sendo desenvolvidos. No decorrer daquele período, do último período medieval, os cabalistas da Europa e na Palestina continuaram na tradição do primitivo misticismo judaico. Eles levaram a prática do letrismo ao ridículo. Acreditavam que cada letra e até mesmo cada possível transposição ou substituição de letras tinha uma significação sobrenatural. Na tentativa de desvendar os mistérios divinos, recorreram aos seguintes métodos: substituir uma letra bíblica por outra que tinha do mesmo valor numérico, acrescentar ao texto por considerar cada letra de uma palavra como letra inicial de outras, substituir novas palavras num texto por algumas letras das palavras primitivas. Então, havia toda essa bagunça que era feita para poder entrar no misticismo da interpretação bíblica, sendo sempre por trás ali, você vê o elemento lá, da alegoria lá por trás
terrivelmente presente. Mas foi com Tomás de Aquino que o sentido literal voltou ao cenário dos estudos e na interpretação na chamada Idade Medieval. Para Aquino, o sentido literal servia de base para todos os outros sentidos das Escrituras. Então, eu preciso do sentido literal para os outros sentidos das Escrituras. Entretanto, foi com Nicolau de Lira, um estudioso judeu convertido ao cristianismo, que se desenvolveu a prática da consulta aos originais. Veja, até então não se consultava os originais para poder fazer exegese, não se consultava, você trabalhava mais na tradução, né? Tá lá com a tradução e tal, fazia exegese da tradução e não do original. Às vezes você não tem perícia na língua original e você quer estudar exegese, então você consegue estudar exegese, sim, consegue, mas você não consegue ser tão profundo quanto alguém que conhece de fato o mínimo possível da língua original, né? Então é a partir daí que começa a consultar, né, a Bíblia, os originais, buscando a interpretação no sentido literal do texto. Foi a obra deste erudito que deu o ímpeto a Martim Lutero no processo da reforma da igreja. Foi quando ele começou a estudar as obras de Nicolau de Lira que Lutero começa a trazer à tona todo o embate com a teologia medieval, rompendo da teologia da Idade Média para virar para a Idade Moderna, que surge ali com a Reforma Protestante. E aí você entra a época da Reforma Protestante também, né? A época da Reforma Protestante. Esse período, a exegese passou a ser melhor desenvolvida e aplicada como um recurso importantíssimo na interpretação bíblica. Walter Kaiser também nos lembra um outro ponto importante. Ele diz que fora do Renascimento, com a sua nova ênfase sobre o retorno às línguas originais da escritura, vem também a gramática, vem o léxico hebraico, de Johann Reuchlin, né? E a primeira, né, Johann Reuchlin, né? E a primeira edição crítica do Novo Testamento grego de Erasmus de Roterdã, em 1516 depois de Cristo. Em parte, eles estabeleceram as bases para a chegada de Martim Lutero e de João Calvino. Erasmo foi estimulado por John Colet, que é de 1467 a 1519, para aplicar às escrituras a nova ênfase humanística da abordagem histórica e da abordagem filológica. E aí, retornando da Itália para palestrar na Inglaterra sobre Romanos e 1 Coríntios, foi muito influenciado com esta nova abordagem, fazendo uma completa rejeição da exegese mística e alegórica dos escolásticos. E aí, em 1498, Erasmus assistiu às suas palestras e o resto se tornou a história que nós conhecemos, né? Então, foi assistindo às palestras de John Colet, né, que a reforma pôde encontrar mais ímpeto, mais fundamento, mais base para desenvolver uma exegese sólida. Tanto é que Calvino é chamado de o mestre por excelência da reforma, como sendo o exegeta da reforma. Então, aí você entra na reforma, você vai ter o personagem Martim Lutero e a interpretação bíblica. Martim Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483, naquela pequena cidade chamada de Eisleben, né? Seu pai, de origem camponesa livre, imigrou de muito longe para essa cidade. Também nós somos informados que seu pai era minerador e que chegou a ficar consideravelmente rico. Lutero foi destinado para o direito. Este era o desejo e o plano do seu pai, mas voltou-se para o monastério, no qual, após muitas lutas, desenvolveu uma nova compreensão de Deus, uma nova compreensão da fé e da igreja. Lutero eclodiu a reforma protestante quando afixou as suas teses na igreja de Wittenberg, e a sua série de estudos teológicos da carta de Paulo aos Romanos o levou para uma doutrina chamada doutrina do sola fide. Daí a importância da exegese. Você percebe que a exegese é que faz com que Lutero encare, entenda a importância e a suficiência da Escritura na vida dele e a suficiência da graça e da fé na vida do povo, ok? Então Lutero eclode essa reforma com sua série de estudos, sola fide pela fé somente, e juntamente com seus ataques às indulgências o levaram a Leipzig, né, em julho de 1519. Lá em Leipzig, ele começa a fazer uma defesa pontuada da Escritura, né?
Lutero acreditava que a fé e a iluminação do Espírito Santo eram requisitos indispensáveis para o intérprete da Bíblia. Ele asseverava que a Bíblia deveria ser vista com olhos inteiramente distintos daqueles os quais nós vemos outras produções literárias. O reformador alemão, por sua vez, faz uma tradução da Bíblia para o vernáculo, e esta foi uma das grandes contribuições de Lutero à interpretação bíblica. Trouxe a Bíblia para a língua do povo. Martinho Lutero rejeitou o método alegórico de interpretação da Escritura, chamando de sujeira, de escória, de um monte de trapos obsoletos, de algo vão que não serve para a igreja. Para ele, uma interpretação adequada da Escritura deve proceder de uma compreensão literal do texto. Daí começa a nascer ou ressurgir novamente o método histórico gramatical. Aí chegamos a Calvino, né? O exegeta da Reforma. O exegeta da Reforma. Okay? Existe um personagem na Reforma Protestante que tem instigado muitos debates entre os eruditos em história, em filosofia, em educação, em homilética. Seu nome, João Calvino. Você já conhece, eu já falo diversas vezes aqui no nosso canal. Certamente ele é o homem que é querido por uns e odiado por outros. Um escritor captou bem essa concepção quando escreveu o seguinte. O Timothy George escreveu o seguinte: poucas pessoas na história do cristianismo têm sido tão supremamente estimadas ou tão mesquinhamente desprezadas quanto João Calvino. A maioria dos cristãos, dentre os quais grande parte dos protestantes conhecem apenas dois aspectos a respeito dele. Primeiro, que ele acreditava na predestinação e ordenou que seu veto fosse queimado vivo. Desses dois fatos, ambos verdadeiramente verdadeiros, emerge uma caricatura usual de Calvino como um grande inquisitor do protestantismo, um tirano, um cruel de Genebra, uma figura rabugenta, rancorosa e completamente desumana. Essa é a visão que as pessoas passam de Calvino e essa é a visão que muita gente tem do reformador francês. João Calvino, né, ele nasceu em Noyon, na província da Picardia, na França, na fronteira dos Países Baixos, em 1509. Seu pai, Gerard Calvin, né, era advogado que trabalhou para o cônego dessa cidade, e sua mãe, Jeanne de la Franque, era uma mulher muito piedosa. Ele foi batizado na tradição católica, teve um padrinho como Jean Vantini, né, cônego da catedral em Noyon. Foi enviado para estudar teologia em Paris, onde estudou latim e humanidades no Collège de la Manche, né, e também na teologia no Collège de Montgal, né. Ele era conhecido como um professor de sagradas letras, um mestre singular, um grande pregador. Era um homem dedicado aos estudos e muito do seu tempo, né, muitos no seu tempo tinham já em alta consideração pela erudição e zelo que neles logo se perceberam, né. A conversão de Calvino se deu em 1533, ele mesmo fala sobre isso lá na abertura do seu comentário aos Salmos. Timothy George lembra-nos que Calvino acreditava que a Bíblia era a escola do Espírito Santo. E os seus escritores foram instrumentos, órgãos, amanuenses do Espírito Santo. O próprio Calvino ensina, comentando no Salmo 19, verso 7, que a palavra de Deus revelava o pleno conhecimento de Deus. O salmista agora se volve para os judeus, diz Calvino, a quem Deus havia comunicado um conhecimento mais pleno por meio da sua palavra. Emerson Maia nos lembra que Calvino era versátil em sua interpretação, devido à sua acuidade hermenêutica e exegética. Veja bem, acuidade hermenêutica e exegética. Wicklen também nos lembra o seguinte, que a escritura, interpreta a escritura, era a sentença predileta de Calvino, a qual aludia à importância que ele dava ao estudo do contexto, da gramática, das palavras, das passagens paralelas, em lugar de trazer para o texto o significado do próprio intérprete, numa famosa sentença que ele declarou: a primeira tarefa de um intérprete é deixar que o autor diga o que de fato ele diz, em vez de atribuir-lhe o que pensa que ele deveria dizer. Então, Calvino tinha esse cuidado, nós devemos ter esse cuidado, ouvir o escritor, ouvir o que ele está dizendo, entender o que ele está dizendo. Não quer dizer que você não vai para o texto com pressupostos, nós vamos falar um pouco sobre isso também nesse curso. Você vai com pressupostos assim para o texto. Você vai crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante, que ela é suficiente, que ela é a autoridade final. Você vai com esses pressupostos, mas você precisa estar disposto a ouvir o que o texto diz, o que o autor quer dizer. A busca da intenção autoral
é a perseguição do exegeta que segue o método histórico gramatical. Muito bem. Até os dias de hoje, o mestre de Genebra continua a ser considerado como o exegeta por excelência. Atribui-se a ele o desenvolvimento do método gramático histórico de exegese no período da Reforma. E agora nós chegamos a outro período muito interessante na história da exegese, que é o período da pós-reforma. Mais uma vez, Walter Kaiser é claro a informar que dois movimentos foram significativos para a história da exegese no século de número 17. Esses dois movimentos foram o pietismo e o racionalismo. Eu não vou entrar nos detalhes todos ali daquele período, porque vai tomar muito tempo da nossa aula, e a nossa aula não pode ser tão extensa assim, para que você possa entender o que eu estou dizendo, ok? Então, ao estudar esses dois movimentos, nós temos uma visão ampla do papel da exegese na história da igreja, pois quando se ignora a sua importância, se abre margem para ideias extremas e heréticas, ok? Primeiro consideremos o pietismo. Veja, o pietismo, gente, foi uma espécie de protesto contra o dogmatismo e contra o institucionalismo dominante na escolástica protestante. Seus líderes principais, você tem como líder principal o chamado Philip Jacob Spencer e Augustus Hermann Francke, né? Mas esse movimento teve uma valiosíssima contribuição para a exegese através de John Albert Bengel, que vai de 1687 a 1752. Ele foi o primeiro a classificar os manuscritos do Novo Testamento grego em famílias, baseando-se em suas semelhanças. Seu comentário, o Canon of the New Testament, né, é um modelo de sua contribuição às raízes históricas, a explicação das figuras e da imagem do texto bíblico, um glossário com explicações com aproximadamente 100 figuras de linguagem e outros termos relacionados aparecem no seu índice, com sugestão de aplicação e prática. Então, o Albert Bengel, ele começa a desenvolver os primeiros passos para uma mergulhada na exegese, né? Uma mergulhada no estudo da palavra de Deus. O segundo movimento é o movimento do racionalismo, né? O liberalismo é o desdobramento lógico do racionalismo. Dentro desse processo, deu-se a autonomia à razão em detrimento da revelação. Desenvolveu-se um método próprio de interpretação das escrituras, que é conhecido hoje no mundo acadêmico como método histórico crítico. Vale salientar que se este procedimento hermenêutico exegético legou-nos uma Bíblia que deixou de ser palavra de Deus para se tornar testemunho de fé do povo de Israel ou da igreja primitiva, no caso do Novo Testamento. Este método interpretativo, método histórico crítico, tem algumas características interessantes e vale a pena você refletir sobre essas características. Primeiro, é um método racionalista. O racionalismo, onde a razão substitui a revelação como fonte de autoridade. O sobrenatural é rejeitado neste método e a razão é estabelecida como critério supremo da verdade. Historicismo, ele carrega dentro do bojo dele o historicismo. As escrituras não são registros inspirados da revelação divina, mas o registro das ideias e das aspirações humanas religiosas. E também o objetivismo. A Bíblia deve ser estudada sem pressupostos dogmáticos, diz esse conceito, essa escola de interpretação exegética, pois no início dessa escola, a busca objetiva e científica da verdade por parte do estudioso imparcial é algo falho e já está desacreditada, pois até o próprio Barton, que é da escola, reconhece que ninguém realmente é imparcial, cada um tem um interesse pessoal na interpretação bíblica. Então, na exegese bíblica, você tem um interesse especial, você quer confirmar a verdade da palavra de Deus ou você quer negar a verdade da palavra de Deus, você vai com algum pressuposto estudar a Bíblia, seja no método histórico gramatical, seja no método histórico crítico. E concluindo a nossa aula de hoje, nesse estudo nós oferecemos para o aluno uma definição lacônica do que vem a ser a exegese bíblica, pois busca pelo seu sentido real que o texto apresenta e deve levar sempre em consideração essa importante disciplina para os estudos bíblicos. Então, preciso ir para a exegese, entender que a exegese busca o sentido real do texto sagrado, conforme ele está. Também oferecemos um breve apanhado histórico, né, de uma visão lacônica da exegese
e da interpretação bíblica que se desenvolveu através dos períodos e seus principais expoentes e representantes. O objetivo foi deixar o aluno consciente de que seu processo interpretativo e exegético não é um vácuo no escuro, não é uma coisa nova, não é novidade. Aprende uma coisa. Se eu estou lendo a Bíblia, estou estudando, estou fazendo esse curso de exegese, eu vou descobrir uma coisa nova. Você não vai descobrir nada novo, né? Eu já dizia o poeta, não há nada de novo debaixo do sol. Ok? Então, esse processo interpretativo e exegético não é um vácuo no escuro, mas pode ser um reflexo de correntes e de pressuposições teológicas e filosóficas que foram se construídas ao longo do tempo. Então, eu não interpreto a Bíblia sozinha. Eu interpreto a Bíblia com alguém do meu lado. E esse alguém do meu lado, geralmente, são as pessoas que eu li lá atrás, seja na patrística, seja na contemporaneidade. Eu estou sempre lendo a Escritura, associando as ideias com aquilo que eu já aprendi e trabalhando em cima dos meus pressupostos, analisando o texto bíblico. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Vou pedir para que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, não se ausente do canal e continue assistindo às nossas aulas. Se você estuda na nossa plataforma de estudos, você sabe como proceder nas avaliações e nos critérios que são exigidos lá na plataforma de estudos. Se você não estuda na plataforma de estudos, você vai simplesmente assistir a videoaula, mas não vai ter a continuação dentro de uma plataforma de estudos. O nosso script desta aula estará disponível no link na descrição deste vídeo, aqui no YouTube, para os nossos alunos na plataforma de estudos, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, Deus estenda graça sobre a sua vida.